Olá, alunos! Nesta aula nós vamos falar então sobre o comportamento gráfico, tá, pessoal, da função seno e da função cosseno, certinho? Bom, pessoal, para isso nós vamos utilizar aqui o software chamado Grafmática, certo? Esse aqui vai ser o gráfico que vai nos auxiliar na construção dos gráficos, tá? Com o objetivo de dinamizar a nossa explicação, certinho? Porque se a gente fosse fazer todos os gráficos à mão, isso daria muito trabalho. Então a gente vai usar aqui o Grafmática para poder facilitar a nossa vida, certinho? Bom, pessoal, o nosso objetivo agora é entender o que vai acontecer com uma função, tá, pessoal, com a nossa função circular, quando eu tenho o parâmetro A, quando eu tenho o parâmetro B, quando eu tenho o parâmetro C e quando eu tenho o parâmetro D, certo? Ou seja, esses valores, né, como é que eles interferem no gráfico da minha função, certo? Nós vimos aí nos vídeos anteriores, tá, pessoal, que eu tenho lá o plano cartesiano, a minha função seno, ela tem essa característica, correto? Beleza. A minha função cosseno, ela já vai ter uma outra característica, que seria algo parecido com isso, né? Assim, certinho? O desenho que não ficou legal, certo? Bom, pessoal, então a gente vai ver agora o que cada um desses parâmetros acaba interferindo no nosso gráfico, pensando naquela forma simples, tá, pessoal? Ok? Bom, galera, então vamos analisar aqui, ó. Analisemos o comportamento gráfico dessa função, tá, para os seguintes valores do parâmetro. Pessoal, parâmetro A igual a 1, parâmetro B igual a 2. Bom, como assim, professor? Não estou entendendo. Galera, eu quero saber o seguinte, o que vai acontecer com o meu gráfico quando eu tenho assim, ó, 1 mais o seno de x, certo? Ou quando eu tenho assim, por exemplo, né, no lugar desse 1 eu posso colocar aqui o 2, por exemplo, né, quando eu coloco assim, ó, 2 mais o seno de x. Do mesmo modo, o que vai acontecer com o meu parâmetro A ali, né, se ele for negativo, né, for um valor menor do que zero? Se eu tivesse, ó, menos 1 mais o seno de x. Bom, pessoal, é isso que eu quero saber, tudo bem? Bom, pessoal, para isso nós vamos buscar aqui o auxílio, tá, do software chamado Grafmática, tá, pessoal? Ok? Esse é o nosso software Grafmática. E aqui eu consigo projetar, tá, todas as funções que eu quero nesse gráfico, tá bom, pessoal? Aliás, nesse software aqui. Então, pessoal, vou digitar aqui a minha função seno, tá? Esse software aceita comandos em inglês, é por isso que eu estou colocando sin, tá, pessoal? Seno de x. E aí eu vou dar aqui, né, o meu enter. Percebam, tá, pessoal, que eu coloquei aqui agora o meu gráfico. E percebam, tá, pessoal, que o meu gráfico na sua forma, né, simples, na sua forma normal, é esse gráfico aqui. Isso aqui é a minha senoide, certo, pessoal? Percebam que o período da senoide, né, pessoal, vai de 0 até o 2π, certo? De 0, tá, pessoal, até o 2π, nós temos um período completo, certinho? Bom, galera, e neste caso, observem também, galera, que eu tenho aqui o valor máximo é 1, tá, pessoal? O valor mínimo é o menos 1. Percebam que a minha função ela está crescente no primeiro, decrescente no segundo, decrescente no terceiro e crescente no quarto quadrante, certinho? Então nós temos aqui sinais positivos no primeiro e no segundo, sinais negativos no terceiro e no quarto. Normal, aquilo que já foi explicado aí nos vídeos anteriores, certinho? Vamos então começar a analisar a interferência de cada um desses parâmetros, tá, pessoal, aqui no nosso estudo. Pessoal, se eu acrescentar aquele 1 mais ali, como é que vai ficar a minha função? Pessoal, percebam o seguinte. Quando eu coloco 1, né, aquele parâmetro A valendo 1, percebam que em relação à minha função original, pessoal, a função original é a vermelha. A minha função ela se deslocou uma unidade para cima em relação ao eixo Y, certo? Vejam então aqui, pessoal, que antes o meu gráfico começava no 0, agora ele está começando no 1, certo? Muito bem. E outra interferência que tem desse deslocamento é que o valor máximo agora passou a ser o 2. E o valor mínimo, pessoal, se vocês observarem, passou a ser o 0. Ok? Então, esse 2, ele vai deslocar a função para cima, né? Esse 1, aliás, né? Vai deslocar a função uma unidade para cima. Professor, e se eu colocar o 2? Bom, se você colocar o 2... você vai deslocar então a sua função 2 unidades para cima. E aí você vai perceber o seguinte, né, que deslocando a função, né, 2 unidades para cima, você também vai interferir no teu valor máximo. O valor máximo da sua função passou a ser quem agora? O 3. E o valor mínimo dessa função passou a ser o 1. Então quando esse parâmetro, né, A, quando a gente tem esse parâmetro A, ele vai deslocar a função para cima, né? Isso se ele for positivo. Sobre o que acontece com a minha função, então, se eu colocar ali o menos 1, né? Se o meu parâmetro A for o menos 1. Percebam então agora, pessoal, né, de modo análogo, eu vou deslocar a minha função para baixo. Uma unidade para baixo. E aí eu também vou interferir no valor máximo e no valor mínimo. Percebam que o valor máximo agora é o 0. E o valor mínimo é o menos 2. Professor, o que vai acontecer então se ele for o menos 2? Pessoal, se ele for o menos 2...
Se nós tivermos o menos 2 ali, né, galera, eu vou deslocar a minha função 2 unidades para baixo. E aí eu também vou interferir, tá, pessoal, no valor máximo e no valor mínimo da função. O valor máximo da função vai ser o menos 1 e o valor mínimo dessa função, tá, pessoal, vai ser o menos 3. Então, o parâmetro A, ele vai deslocar a função, né, pessoal, ou para baixo ou para cima. E, consequentemente, nós teremos valores alterados para o valor máximo e para o valor mínimo.